Muito provavelmente você já sabe que preposição, conjunção e interjeição são classes de palavras ou são classes gramaticais. Hoje eu quero chamar sua atenção para a importância que estas palavras podem apresentar na sua prova para o seu sucesso. Inicialmente, é importante lembrar você que preposição e conjunção ligam palavras, nisto elas são semelhantes. A diferença entre elas está no fato de que a preposição ela liga duas palavras de uma maneira que a segunda palavra ela complete o sentido da primeira. Então, na preposição, a segunda palavra completa o sentido da primeira e a preposição liga estas duas palavras. Enquanto que a conjunção ela liga duas palavras de classes gramaticais semelhantes ou ela liga orações. Então, fundamental você manter muita atenção já em relação a este primeiro detalhe. Então, quando eu digo, por exemplo, apostila de português, observe que esta palavra português, ela completa o sentido da primeira palavra, que é apostilha. Então, o de é uma preposição, porque a preposição liga palavras de uma forma que a segunda palavra complete o sentido da primeira. Quando eu digo agora, o lápis e a caneta são usados quando nós escrevemos, observe que esse E, ele liga lápis e caneta, são palavras de classes gramaticais semelhantes, e caneta não completa o sentido de lápis, mas estabelece, no caso aí, uma relação de adição. Depois nós vamos, na sequência, estudar, não é, a classificação tanto das preposições como das conjunções. No momento, é importante você ter em mente que preposições se ligam a palavras, ligam duas palavras, com a segunda palavra completando o sentido da primeira, enquanto que as conjunções, elas ligam palavras de mesma classe gramatical ou ligam orações. Então, este primeiro detalhe que nós queremos chamar sua atenção. Agora, já em relação às preposições, e agora atenção redobrada, porque geralmente as questões que envolvem o emprego de preposições e conjunções estão associadas, não é? Estão associadas à função, ao significado que essas palavras apresentam na frase e no texto. Então, lembra que as preposições, elas podem ter ou indicar uma finalidade, uma companhia, uma causa, um instrumento, uma distância, um tempo, uma posse, um modo, uma direção, origem ou mesmo um lugar. Então, as preposições podem ter estas funções. Elas podem indicar origem ou lugar, podem indicar o modo, a direção, pode estabelecer também uma relação de posse, de tempo, podem indicar distância, instrumento, causa, companhia, finalidade, entre outras funções que elas podem assumir na frase. As conjunções, por sua vez, podem apresentar uma ideia de adição, uma ideia de oposição ou de contraste, uma relação de alternância ou de exclusão, podem apresentar também uma ideia ou uma relação de conclusão, uma relação de explicação. Neste caso, elas estabelecem relação de coordenação. Outras conjunções, entretanto, estabelecem uma relação de subordinação lá dentro da oração. É o caso das conjunções condicionais, que expressam uma relação de condição. As causais estão relacionadas às causas. As comparativas indicando uma relação de comparação.
as conformativas transmitindo ideia de conformidade, as consecutivas indicando uma ideia ou uma relação de consequência, as concessivas estabelecem uma relação de permissão, permissividade, enquanto as finais indicam ideia de finalidade, as temporais ideia de tempo, as proporcionais ideia de proporção e as integrantes elas completam o sentido da oração principal. Nós nos detalharemos a cada uma dessas relações apresentadas por preposições em conjunções em vídeos subsequentes. Lembre que, por sua vez, a interjeição, ela é também uma palavra invariável. Quando nós falamos em palavra invariável, nós queremos dizer que elas não sofrem flexão. Elas não variam em gênero, não variam em número, não variam em grau. Elas não sofrem variação. As interjeições, por sua vez, elas podem apresentar uma ideia de admiração, de espanto, uma ideia de surpresa, pode indicar uma saudação, um desejo, uma dúvida, uma aversão, um aplauso, um chamamento, dentre outras funções que elas podem exercer. Nós queremos, neste vídeo, chamar sua atenção, no momento, especialmente para o emprego das preposições e das conjunções.